Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos aqui nesta quarta-feira, aprendendo um pouquinho mais da Palavra de Deus. E o tema que estamos estudando na quarta-feira do mês de abril é a santidade de Deus. Com o tema principal, a santidade de Deus é coisa séria. Nós aprendemos na semana passada, na parte 1 desse tema principal, sobre 4 textos do Velho Testamento. Foi Gênesis capítulo 28, falando de Jacó, um homem trapaceiro, para que ele pudesse ser uma pessoa íntegra nos seus comportamentos. Enganou o pai, enganou o irmão e não poderia enganar Labão. Labão é que o enganou. O enganador foi enganado. E ele teve que lutar com Deus para ser moldado o seu caráter. Ficou com uma marca pelo resto da vida, na coxa, ficou manco, mas aprendeu a ser íntegro em seus comportamentos. O segundo texto foi Êxodo, capítulo 3. Falamos de Moisés, um assassino e medroso, fugiu para o monte, fugiu para o deserto, lá ele casou, e Deus fala com ele quando ele está com 80 anos para ele voltar. Mas antes, quando ele estava com 80 anos, antes de voltar, ele tem uma visão maravilhosa da sarça ardente, e Deus fala: tira a sandália dos pés, que a terra que tu estás é terra santa. E ele passa a ser uma pessoa corajosa, aprende a ser corajoso, audacioso e respeitando a integridade, a bondade, a santidade de Deus, enfrentando o faraó não mais com carnalidade, mas com paciência. O terceiro texto foi Levítico 10, falando de Nadab e Abiú, 2 filhos, 2 dos 4 filhos de Arão, sacerdotes, junto com o pai e os outros 2 irmãos, se ensoberbeceram porque foram dos 4 únicos convidados aí no monte, junto com Moisés, Arão e mais 70 anciãos, Êxodo capítulo 24. E infelizmente na sua soberba foram eliminados. Deus se santificou na vida deles para eles aprenderem a ter reverência no lugar santo, na sua casa. Esses não tiveram oportunidade de serem consertados, mas os outros 2 irmãos que ficaram, Eleazar e Itamar, tiveram como exemplo para não errarem como os 2 primeiros irmãos erraram. E o último texto foi Eclesiastes capítulo 5, onde tem as orientações claras daquele compromisso de verbalização, voto que você faz com Deus, pacto que você verbaliza com Deus, aquilo que você fala você tem que cumprir. A palavra do cristão é sim, sim, não, não, Mateus 5,37, e aprendemos que temos que ser íntegros em nosso falar. Naquilo que prometemos devemos cumprir. Hoje vamos aprender com Isaías capítulo 6, você já pode abrir o texto, o tema principal é o mesmo, santidade de Deus é coisa séria, e para este texto, para esse estudo, nós vamos ter um título: Purifica os teus lábios para falar a palavra de Deus. Vamos ler o texto, amados irmãos? Isaías capítulo 6, do verso 1 ao 8, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moviam, com uma voz clamavam, e o templo se encheu de fumaça. Então disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça ou tenaz. Com brasa tocou minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amados irmãos,
Nesse texto nós encontramos um termo dado aos anjos chamado de serafim. Mas antes de falar do serafim, eu quero falar do querubim, é um outro termo que nós encontramos na Bíblia, dado aos anjos. Esse primeiro termo, querubim, não encontrado no texto que nós estamos lendo, foram encontrados na Bíblia 87 vezes, dos quais 86 está no Velho Testamento e apenas uma no Novo Testamento. Nós encontramos a característica dos querubins que tem apenas 2 asas. E a sua função é a proteção. Nós encontramos esse texto em Gênesis capítulo 3, verso 24, onde Deus colocou 2 anjos com espadas flamejantes na entrada do jardim do Éden, depois de ter expulsado Adão e Eva por ter cometido pecados de desobediência. Da única ordem que ele havia colocado. Gênesis 2, 16 e 17. Não comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E lá no jardim também tinha a árvore da vida. Por conta disso, os 2 anjos, para proibir a entrada de Adão e Eva, após ter cometido o pecado, né, e comer da árvore da vida eterna. Viveria eternamente pecando e Deus não permitiria isso lá. Os serafins é um termo citado em toda a Bíblia apenas 2 vezes, eu a encontrei. O texto de Isaías, o texto lido, fala dele 2 vezes, no versículo 2 e o versículo 6. E outra passagem bíblica é em Apocalipse capítulo 4, verso 8. Tá? A sua função, nós já encontramos que ele tem características de 6 asas, e a sua função é relacionada à santificação, ao louvor. Né? No verso 3, nós encontramos a expressão Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra estava cheia da sua glória. A palavra santo, no texto de Isaías, a linguagem escrita para o Velho Testamento é o hebraico, e a pronúncia dessa palavra santo no hebraico era Kadosh, 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 que significa separado, santo, o santo, né? Essa expressão santo, 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 também mencionada em Apocalipse capítulo 4, verso 8, dessa vez no Novo Testamento, diz assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. A linguagem escrita para o Novo Testamento é o grego, e a pronúncia dessa palavra santo é Agios, 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 que significa algo muito santo, né? O versículo 6 do nosso texto de Isaías diz assim: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado com uma tenaz. Tenaz ou pinça, né? Dependendo da tradução da Bíblia. A tenaz, ela é uma espécie de espevitadeira que suporta grande pressão sem se partir, né? Pegou a brasa viva, tinha muita pressão do calor, mas não se partiu, por isso tirou com a tenaz. A brasa viva é uma pedra de carvão incandescente tirado do fogo vivo, né? Uma pedra muito quente. E segundo o texto, diz que o anjo pegou essa pedra e tocou nos lábios de Isaías, né? Deus purificou o seu servo para um serviço para o rei. Neste termo, serviço para o rei, no caso, o rei dos exércitos, o nosso Deus. Ainda que ele estava servindo humanamente ao rei Isaías como profeta, proclamando a verdadeira palavra de Deus ao povo da época. Mas Isaías estava servindo a Deus, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus dos Exércitos, Jeová Tsidkenu, se não me engano, a pronúncia em hebraico. Olha o que está escrito em Daniel, capítulo 1, do verso 3 ao verso 6. Eu vou abrir aqui rapidamente. Em Daniel, capítulo 1, do verso 3 ao 6, diz assim: Então disse o rei Aspenaz, o rei Nabucodonosor, ao seu eunuco chamado Aspenaz. Ele era chefe dos eunucos e disse que trouxesse alguns dos filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres,
jovens em quem não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotado de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, no caso o rei Nabucodonosor, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Verso 5 diz: e o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim deste pudessem estar diante do rei. 6. Ora, entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Amado, eu quero aqui trazer com esse texto a lembrança de que o rei Nabucodonosor, um rei humano, na época todo-poderoso, o rei da Babilônia, que tomou Jerusalém, esse rei estava preocupado com as pessoas que iam servi-lo. Então ele exigiu pessoas que não tivessem defeito, de boa aparência, de inteligente, e que determinou também as iguarias que o rei comesse, eles fossem comer. Na continuidade do texto, nós vamos ver que Daniel se poupou de se contaminar com a comida, com as iguarias do rei. Mas o que eu quero fazer os amados entenderem é que se um rei humano se preocupa com aquele que o serve, o nosso Deus Santo, Todo-Poderoso, Eterno Rei, ele também se preocupa. Ele quer que seus servos sejam santos, santificados, não sejam pessoas levianas, em pecado, servindo a ele. Então nós olhamos também um outro texto que também corrobora com isso, é Josué capítulo 13, verso 5. Deus havia colocado Josué como líder do povo, porque Moisés havia morrido, não tinha o direito de entrar na terra prometida. E Josué, com essa missão, Deus falando com ele no capítulo 3, verso 5 de Josué, diz assim: antes de entrar na terra prometida, no caso, Canaã, que era uma terra idólatra, ele diz: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus havia falado para Josué para mandar o povo se santificar. Iriam pisar uma terra, ainda que fosse idólatra, mas era uma terra prometida de Deus para ele, a terra de Canaã, onde eles seriam, como pessoas santas, como pessoas santificadas, fosse exemplo naquela terra, para que o povo aprendesse também pelo comportamento de cada um dos seus servos. Um outro texto que a gente encontra como a importância da santificação é o texto de 1 Samuel capítulo 21, do verso 3 ao 5. Davi estava na terra de Nob e foi falar com o sacerdote Aibeleque, e ele diz assim para o sacerdote: agora, pois, que tens na mão? Dá-me 5 pães, ou que se achar por aí. Verso 4 diz assim: ao que respondendo o sacerdote a Davi disse: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os mancebos, no caso quem estava com ele, se tem abstido das mulheres. E respondeu Davi no verso 5 ao sacerdote, e lhe disse: sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram há 3 dias, quando eu saí, os vasos dos mancebos também eram santos. Embora fosse para uma viagem comum, quanto mais ainda hoje não serão santos os seus vasos? Então, amados, Deus quer santidade de nós. Ele quer que sejamos santos de fato e de verdade em todo o proceder. Veja a preocupação que Deus teve com Jacó em fazer com que ele mudasse de comportamento, em Moisés, que ele fosse uma pessoa que não usasse da carnalidade para fazer o trabalho de Deus, em Nadab e Abiú, que não tiveram oportunidade de mudar de comportamento, já eram levianos na casa do Senhor e foram executados pela santidade, pelo fogo de Deus. E no livro de Eclesiastes, que nos ajuda a sermos íntegros com o nosso falar. Aquilo que falamos, aquilo que prometemos, aquilo que vamos prometer a alguém, um voto, temos que cumprir. Diz em Mateus 5,37, que a palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não. Então, amados, Deus não usa pessoas impuras para o seu trabalho. Deus quer que as pessoas que vão trabalhar para Ele sejam pessoas puras, conscientes de que são pecadores, mas conscientes de que tem que ser santo, conscientes de que tem que abandonar o pecado. Se não consegue, pedir ajuda, mas tem que ser santo.
purificação de pecado dói. Imagina aquela brasa viva tocando nos lábios de Isaías. Arrancar o pecado dói, porque o pecado entra na vida do ser humano de maneira prazerosa. Eu sempre tenho dito que pecado é gostoso, porque se fosse ruim ninguém provava. Vamos lá para o primeiro pecado. A pecado da desobediência. Comer o fruto da árvore que não era para se comer. Foi gostoso comê-lo. O problema não é o prazer do pecado, e sim a desobediência, o cometer o pecado quando de fato se sabe que não deve ser cometido. Então o pecado dói. A retirada de um pecado não é fácil e Deus quer pessoas purificadas para ser usado. No verso 7 do texto que nós lemos, nós vemos isso na palavra de Deus no livro de Isaías. Esta purificação tem um motivo. No caso de Isaías, a proclamação do Evangelho. Olhe que Jesus lá, quando ele havia já morto, ressuscitado e antes de ascender aos céus, ele deu uma ordem para todos os que o servem. Mateus 28, verso 18 a 20. Ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo aquilo que eu tenho mostrado, e eu estarei convosco até a consumação dos tempos. Somos escolhidos, amados, para ser porta-voz de Deus, para ser representante do Senhor, falar a sua palavra. Ele mostrou isso na vida de Moisés, em Êxodo capítulo 4, verso 15 e verso 16, onde ele disse: tu para Arão será como Deus, e Deus para Arão, para o povo será como você. Tua boca falará através de Arão ao povo, mas através da boca de Arão, mas você falará para Arão como se fosse Deus. Deus tocou nos lábios por causa do pecado da boca, tá? E por falar nisso, eu quero chamar a atenção de Tiago, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, tem umas orientações bem interessantes que nós temos que dar atenção. Diz assim: meus irmãos, não sejais muito de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o corpo. Vede também os navios, que embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua, um pequeno órgão, pequeno membro, que se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. 6. A língua também é um fogo, sim, língua, a qual o mundo de iniquidade colocado entre nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Amados, temos que ter cuidado com a nossa língua, nossa boca. O verso 8 do texto de Isaías nos diz assim: depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e a quem de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora purificado, pecado perdoado, lábios purificados de Isaías, ele agora é enviado para ser o profeta de Deus naquela época. Deus quer ouvir e ver você expressar o desejo de servi-lo. Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Você, ainda que Deus nos escolha, ainda que Deus seja aquele que nos escolhe para uma obra maravilhosa, nós temos que expressar nossa voluntariedade, nosso desejo de servir ao nosso Deus. A quem enviarei? Disse Deus. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Esse nós é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? No versículo 1, nós olhamos exatamente a expressão nós, né? Então, amados, em João capítulo 15, verso 16, tem uma expressão bem interessante: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto
permaneça. E tudo quanto nós pedirmos a Deus em nome de Jesus, Ele nos concederá. Esse texto é claro, dizendo que ainda que expressamos a vontade de dizer, eu sirvo ao Senhor, eu aceito o Senhor Jesus como único e eterno Salvador de minha vida, ainda que digamos isso, é voluntariedade, mas é Deus que nos escolhe por antecipação, tá? Deus gosta de voluntariedade, amados. Por isso, Ele perguntou a Isaías, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Esta voluntariedade tem que ser consciente. Havemos de prestar conta a Deus. Havemos de prestar conta. Romanos capítulo 14, verso 12, tem lá que todos nós prestaremos conta diante de Deus. E não podemos negar que o nosso Deus tem o melhor para nós. Como é que podemos colocar nossa vida à disposição de Deus, sabendo que Deus já fez o máximo por nós? Entregou o seu Filho à cruz do Calvário. Nós precisamos ser santos em todo o nosso proceder. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo a Deus. Amado e eterno Deus, glorioso Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por este momento de adoração da Tua Palavra, de aprendizado, Senhor, que até para falar da Tua Palavra precisamos ser santos. Ainda que também precisamos ser espontâneos, sermos voluntários para servir a um Deus santo, a um Deus que entregou seu Filho por nós. Senhor, se nós que somos fracos, se nós que somos falhos, se nós que não somos perfeitos, estamos também ainda vivendo, meu Deus, com grande possibilidade de viver pecando, te peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, que em nós habita, meu Pai amado, nos ajude, Senhor, a dizer não ao pecado, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, maravilhoso resto de semana, e nos encontraremos no próximo domingo para adorar o nosso Deus em nome de Jesus. A vocês, amados, tanto da Igreja Batista em Cidade Alta, como a Igreja Batista em Vitória do Domingo. Que Deus os abençoe tremendamente. Ao povo de Cidade Alta, sexta-feira, nos encontraremos no nosso culto de oração, apresentando as nossas causas impossíveis ao Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, que Deus o abençoe. Amém.